Olá, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui para falar um pouco sobre projeção de mercado. Na verdade, a ideia aqui é tirar algumas dúvidas que um dos nossos alunos, o João Rafael, teve em um dos nossos cursos sobre Marketing Analytics e Estatística, né? Ele trabalha exatamente nesse setor de análise de dados e ele quer saber se ele consegue fazer uma projeção para analisar os clientes deles, os consumidores, no caso são alunos matriculados, considerando o próximo vestibular, né? Bom, primeira coisa que eu quero falar é que nós estamos vivendo um momento ímpar, né? Tá aqui na foto o desenho aqui que representa o coronavírus. Então nós estamos numa pandemia. E é isso que eu gostaria que, no caso, João e todos que estão assistindo esse vídeo, quando for trabalhar com projeção em situações similares, levantem a mão antes de começar a fazer qualquer projeção. Levantar a mão, quero dizer, para os seus gestores, para os seus clientes, porque nós estudamos, mas o cliente, muitos gestores, eles são míope nesse tipo de análise. Eles não entendem que tem certos pressupostos que devem ser atendidos. Por exemplo, falando na estatística frequentista, né, que é a mais utilizada, essas séries temporais, regressão e tudo mais, que a gente faz inclusive aqui no Excel, nós temos algumas leis, entre aspas, que nós devemos obedecer para poder realizar a projeção. A estatística frequentista, a estatística clássica, como é conhecida, ela exige que você tenha a opção de replicar os dados para projetar o que vai acontecer daqui para frente. Na verdade, ela não passa de uma bela história, né? Na verdade, a gente não faz projeção do futuro. Nós fazemos uma inferência do passado. Essa é a verdade. Então, você tem dados de, por exemplo, 2019. Aqui eu estou trazendo o exemplo do setor automotivo, tá? Então, aqui são números de emplacamento de 2019. E exatamente com base nesse comportamento que aconteceu, você faz uma projeção do que poderá vir para os próximos meses. Só que esse tipo de técnica, ela, entre outras características, exige que você consiga repetir, ter um espelho, ter as mesmas condições do que aconteceu no ano anterior. Nós sabemos que isso chega a ser utópico, né? Por N motivos, mas esse é o pressuposto da estatística frequentista. Então a gente acaba, quando trabalha com ela, quebrando vários pressupostos. Inclusive um deles é o famoso valor de P, né? Se você rejeita a hipótese ou não. Hoje existem vários pesquisadores falando que não faz mais sentido você utilizar essa medida como a medida principal, tá? Então tem muita coisa que ainda está em discussão. É importante você saber disso, porque você vai continuar trabalhando, mas se alguém falar, poxa, mas deu errado. Bom, sim, deu errado porque nós tínhamos que analisar numa condição parecida, numa condição similar, e nós sabemos que nesse momento é impossível. O que nós estamos tentando fazer é fazer uma inferência média, né, considerando o comportamento que nós estamos vendo nos últimos meses. E aí surge um outro problema, né? Até aqui o João levantou, que ele tem dados de 5 anos. E aí o que acontece? Fala, nossa, eu tenho uma base de 30 anos. Gente, praticamente jogou tudo no lixo. Porque o comportamento do consumidor mudou de uma tal maneira que o que você tinha feito no passado praticamente não serve mais para você fazer inferência. Não serve entre aspas, né? Dá para você fazer uma análise comparando, por exemplo, o comportamento desse período da pandemia com o comportamento antes do período da pandemia, que é exatamente o que eu vou fazer aqui. Essa é uma estratégia que eu sugiro que vocês sigam. Então, qual que é a ideia aqui desse estudo? Eu quero projetar números de emplacamentos, né? Então, esses são dados de números de emplacamento de 2019. Então, eu quero projetar para o mês de julho, tá? Então, estou gravando esse vídeo agora
finalzinho de agosto, não fechou agosto ainda, então não tenho esses dados. Então, mas eu quero fazer aqui, ó, julho. Por que eu estou usando julho? Porque eu já sei, né, qual foi o resultado de julho de 2020. Então eu posso fazer um modelo e ver o quão ajustado ele fica fazendo esse tipo de projeção. Vou fazer uma análise aqui bem simples, tá? Não estou preocupado com um modelo que eu vou escolher. Então, qual é a estratégia que eu recomendo? Comparar mês a mês, 2019 versus 2020. Como é que eu faço isso? Simples, eu quero saber a variação de 2019 para 2020. Então eu vou aplicar aqui uma formulinha para variação. Cada um usa uma fórmula que achar melhor para fazer esse tipo de análise. Eu gosto muito dessa aqui, onde eu pego o valor final menos o valor inicial, ou seja, eu pego o ano atual e subtraio o ano anterior e divido pelo ano anterior, tá bom? Simples. Pronto. E aí, acabou. Então, quando eu arrasto aqui para baixo, eu tenho a variação mês a mês. Reparem que nesse período da Covid, janeiro, que foi exatamente o período ainda que só se falava da China, não tinha chegado no Brasil, nós tivemos uma queda no número de emplacamentos, ou seja, carros vendidos, né? Baixa, né, em relação ao ano passado, 2019. Bom, praticamente zero. Aí, em fevereiro, já essa variação começou a aumentar. Março aumentou muito, né? 22% de queda de 2019, né? Ou melhor, de 2020 para 2019 aqui. Agora, abril e maio foram os ápices, né? Quase 80% de queda no número de emplacamentos. Não se via carro na rua, né? Legal. Então, reparem que a gente tem uma variação aqui acentuada, né? Se eu pegasse aqui e colocasse um gráfico, então vem aqui inserir, gráfico recomendado, pega um gráfico de linha. Olha só isso aqui, ó. Olha essa diferença, essa queda de abril e maio. É muito difícil você ter um modelo, né? Considerando, também já respondendo uma outra pergunta do João, que ele até fala, eu tenho, né, 5 observações, né? Então eu tenho uma base de dados pequenas. Nessa situação eu consigo fazer uma projeção? Não. Nessa situação você não vai conseguir fazer uma projeção. É muito pouco, né, para você usar. Você faz uma projeção usando técnicas simples, mas usando técnicas mais robustas, suavização exponencial dupla, média móvel dupla, esse tipo de técnica ou outras técnicas, com isso aqui você não vai conseguir. O ideal é você ter 3 anos, né, de dados, como aqui assim, ó, e quebrado por mês. Então, não são 3 anos agrupados. Eu não posso ter o ano de 2019 consolidado e comparar com 2020. Eu preciso quebrar mês a mês, porque daí eu consigo analisar várias características, como tendência, sazonalidade, entre outras, tá? Então, nessa situação, como nós temos poucos dados, né? E a gente ainda tem um fator aqui que não tinha como ser contemplado em nenhum modelo, que é o caso da pandemia, o que eu recomendo? Você fazer o cálculo dessa variação, o que está sendo, né, o que está mudando mês a mês, e com base nisso, você tira uma média. E é com essa média, aí você quiser sofisticar, depois você pode colocar desvio padrão e tudo mais, mas vai ser com essa média que você vai obter a sua projeção de mercado. Por exemplo, nós queremos trabalhar com julho, então eu vou tirar esse valor de julho, tá? Eu sei que caiu 0,30, tá? Vou tirar aqui só para não atrapalhar na análise. E aí eu vou pegar a média, tá? Então eu vou pegar a média aqui, ó. Então a minha média vai ser isso aqui. Aí se você quiser trabalhar com a mediana também, porque como tem valores muito discrepantes, você também pode trabalhar. E aí vai de você analisar o que é mais ajustado ao setor que você está trabalhando, né? Qual é o comportamento mais plausível. No nosso caso aqui, ó,
Deu uma média de 0,37. Então é o que eu espero que caia por mês, né? Considerando esse período da pandemia. Então, para os próximos meses, mês 9, mês 10, mês 11, mês 12, eu espero algo em torno de 0,37, ou seja, quase 40% de queda comparado com o mesmo mês do ano anterior. Então, eu já tenho aqui algumas medidas e essas medidas me geraram essa métrica principal e é exatamente com essa métrica principal que eu vou fazer a projeção de julho. Bom, realizado em julho de 2020, é esse valor aqui, ó, 162.842. Ponto. E agora, para fazer o previsto, o que nós fazemos? Simples. Se eu pegar o valor de 2019, do mês de julho, e eu sei que é esperado em média cair quase 40%, então se eu multiplicar com esse valor aqui, ó, menos 0,37, eu sei quanto é que vai cair. Olha só, menos 86. Só que não é esse o valor que eu quero. Eu quero a projeção. Então é só pegar depois e pegar e fazer a diferença com esse valor aqui, ó, né? Se ele cai quase 87 mil e é 232, então pegando e fazendo a continha vai dar quanto? 145 mil. E aí você pode fazer a diferença, a variação do que foi realizado para o que você previu. Como? Simples. Pegando um aqui, né? E vai dividir esse valor previsto pelo realizado. Olha só, 11%, né? Foi a diferença do que você previu no seu modelo, porque pelo o que foi realizado, né? Então é uma maneira bem simples para você conseguir fazer aqui uma inferência e ter uma medida que vai ser um balizador, uma projeção balizadora para você definir as suas estratégias. Então eu chegaria agora no cliente, eu chegaria no meu gestor, falaria para ele assim, ó, olha, considerando o mercado atual, sabemos que a pandemia é um fator atípico e é difícil com as técnicas que eu estou utilizando fazer uma projeção considerando esse fenômeno, mas nós conseguimos fazer uma projeção, essa não é uma projeção acurada, né? Uma técnica que permite apenas a gente ter um ponto de partida. Considerando o meu modelo, eu acredito que nós vamos ter uma queda para os próximos meses em média de 40%, 0,37, né? E o que vai representar para nós, para o próximo mês de julho, uma queda, né, de 11% comparado com o mesmo período do ano anterior, tá? Então, então nós já sabemos o que esperar. E a partir daí, todos os esforços da empresa serão para chegar nesse valor que você previu, 145 mil. E aí pode ser que não chegue. Aí fala, pô, mas não chegou. Bom, não chegou, isso significa que tem um erro no meu modelo, né? Esse erro são outras variáveis que eu preciso identificar que poderiam estar afetando, né? E se você ultrapassar, significa que a empresa, dentro das diversidades que ela teve, ela conseguiu um êxito, né? Conseguiu superar as expectativas. Agora, se você quiser sofisticar um pouco mais, você pode. Você poderia trazer os valores aqui, né, uma base mais robusta, o ano de 2017, poderia comparar aqui 2016, 2017 e, por exemplo, pegar 2018, 2019 até 2020, aumentar, deixar a base mais robusta. E aí, com base nessas informações, né, eu teria aqui, por exemplo, 30 observações, eu escolheria um modelo, uma série temporal por suavização exponencial, média móvel, machine learning, aí ficaria, né, a critério do freguês. Vai de cada um da maneira que se sente confortável.